Vou te falar os custos. Pessoal, tô falando de custo de material, não tô colocando custo de mão de obra. É você que vai definir o custo de mão de obra do seu projeto. Então vou te mostrar como compra um material barato, como que faz esse projetinho super fácil, super recomendo para quem está começando, e um produto rentável. Esse produto tem uma venda ótima, ótima, ótima. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações e finca o dedão nesse like. Ó, essa aqui é a peça de piso que a gente vai realizar esse projeto. É uma peça de 1,20 por 60 aproximado, porque ela dá mais um pouquinho, ó. Ela tá dando pouco mais de 62 por pouco mais de 1,21, mas a ideia é a gente trabalhar um porcelanato de 1,20 por 60. Essa bancada a gente vai confeccionar ela gastando apenas uma única peça de piso, e eu vou mostrar a ideia de dimensões para você. Ela só tem 3 cortes, é uma peça sem rodopia. A ideia é entregar ela sem rodopia para a gente gastar uma única peça, e eu te garanto com ela que ela vende. Rodopia não é obrigatório, saia de retorno não é obrigatório. Então esse é o projeto específico. Presta atenção nesses detalhes para você ganhar um bom dinheiro, fazer um projeto bonito e bacana. Uma peça de piso, 1,20 por 60, e eu vou te mostrar quanto que eu paguei e como que eu compro um piso deste preço. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Viver de porcelanataria não é só aprender a cortar e colar, não. Você tem que aprender a comprar também. Esse aqui é o Nero Venato polido, 1,80 por 60, R$30 no metro. Ágata Nacre Porto Belo, 1,80 por 60, R$30 no metro. Tudo aqui, ó, 1,20 por 60, Embramaco, Dame, Castelli, tudo na faixa de 10 a 15 reais a peça. Pô, mas como que você compra isso? Você tá vendo essas etiquetinhas aqui? Isso aqui é produto que tava no expositor, tava lá na sobra, que tem um pequeno danificado, que seus cantinhos estão quebrados. Então é assim que a gente compra, né? Eu fico fazendo visita nos depósitos aqui da cidade. Chego lá, porcelanato que tem pequenos danificados, que tem algumas avarias, por exemplo, essas aqui, ó. Tudo isso aqui é porcelanato que eu vou pagar na média de 10, 15 reais. Porcelanato desse que sai em média no preço normal até 100, 120 reais a peça. Então, para que você já entenda, a primeira coisa que a gente já definiu foi o custo do piso. Vamos colocar 15 reais. Então eu estou gastando 15 reais para confeccionar essa bancada de piso de porcelanato. Presta atenção, estou dando custo, valor de material para fazer o projeto. A gente vai gastar uma latinha de massa plástica na média de 10 reais. Vai gastar uma bacia de louça na média de 100 reais para baixo. Até 50 reais você consegue comprar, dependendo da marca. É um projeto que você pode entregar ele até com uma torneira e válvula. Eu recomendo porque vai instigar mais o seu cliente a comprar. Mas se não tem, entrega ele pelo menos com a bacia. Então vamos lá, 10 reais, 15 reais de porcelanato, mais 10 reais da massa, já deu 25, e mais 100 reais. Vamos supor que você gastou 100 reais de bacia, 125 reais para fazer essa bancada de 1 metro por 50. Ó, falando sobre a bacia, essa aqui é uma bacia de sobrepor. Você vê que o acabamento dela é por cima. Quando você for comprar a sua bacia, pesquise ela como bacia de sobrepor. Essa bacia você vai achar na internet, no Mercado Livre, ou talvez nas lojas da sua cidade. Na média de 50 reais, 70 reais, 100 até 120, mas por 100 reais com certeza você compra uma bacia dessa. Não importa a marca, estou usando uma branquinha que eu tenho aqui que eu acho bonita, que vai dar certo com o projeto. Massa plástica, vai gastar uma latinha de massa plástica para esse projeto, de preferência branca. Ah, você não encontra massa plástica branca não? Vou deixar no card aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, o card, para você aprender a fazer sua massa plástica branca, bem branquinha mesmo, poder estocar ela na sua casa aí para não perder ela. Então confere esse vídeo lá que você vai aprender. É desse jeito que eu estou usando essa massa. Eu confeccionei a minha massa branquinha aqui para gastar menos, né, ficar mais barato ainda o meu projeto. Agora a gente vai lá fazer o corte dessas 3 peças aqui. Pessoal, essa aqui é para você, né, que às vezes trabalha sozinho, com a sua bancada nunca valete assim como eu, né, sua riscadeira. Eu uso
o meu suporte regulador de altura para nivelar a peça para mim, para deixar ela niveladinha e apoiada, para eu conseguir trabalhar sozinho e ter um corte reto. Às vezes o seu corte quebra torto por vários motivos. A máquina está suja, não está lubrificada, a pressão que você está colocando e o alinhamento da peça também tem total influência. Então sempre coloca a sua peça bem alinhadinha, bem apoiada com a bancada. Ó, já cortamos as peças, né? Já está tudo arrumadinho aqui. As peças da frente ali, as suas saias, são com 10 centímetros. Tanto as duas laterais pequenas quanto as duas laterais maiores.